tá ligado? Bom, então, boa noite. Boa noite. Boa noite, Fred. Nossa, tá dando pra Nosso tema então é... Galera. O tema que a gente escolheu é o socialismo ainda possível hoje. Quando a gente pegou esse tema, a gente pensou numa coisa. Ele ainda é possível hoje. Por quê? Ele já foi possível em algum momento. Aí a gente começou a pesquisar e a gente viu que duas pessoas, dois teóricos, como vários outros teóricos, bolaram uma ideia, uma alternativa a um sistema de governo vigente e único na época, que seria o capitalismo, que não existia nenhum outro competindo à altura. E aí eles vieram com ideias sobre o que poderia ser, como é que poderia mudar, o que iria acontecer, mas quem são? São mais dois teóricos. A questão é que o terreno não tinha terreno para nada crescer, não tinha nada para ser plantado. Mas como a gente vai vendo que um país, como aconteceu com a Rússia, que se tornou União Soviética, que a gente vê com a quebra da Bolsa de Nova York de 1929, que a gente vê o desenrolar dessa história propiciou uma fertilidade desse solo e permitiu que fosse plantada uma nova semente, uma semente que a potência americana via como um inimigo, via como algo novo, algo que pudesse quebrar esse sistema todo. E o socialismo, que antes era só uma ideia de dois malucos, que eram desconsiderados, começou a ganhar espaço, começou a ser um vírus infectando o sistema capitalista, infectando o mercado do mundo. Isso é uma coisa que começou a incomodar. E associando com o Schomer agora, se eu não me engano, o Schomer virou socialista em 1917 também. Isso. Bate, por acaso, com a Revolução Russa, a criação da União Soviética. E agora você tinha uma representação muito maior do que aqueles dois teóricos estavam bolando. Eram duas pessoas pensando antes. Agora a gente tinha uma nação de peso representando isso. E essa nação, ela, aos poucos, com o passar dos anos, ela foi difundindo as suas ideias e outras nações começaram a aderir. Então, toda uma base, que a princípio era utópica, a princípio era difícil, começou a se fincar no mundo. Uma nova ideia começou a surgir no mundo, começou a se espalhar. A gente tem o exemplo da China, do Vietnã, de Cuba. Pequenos países, nada muito expressivo. Mas mesmo assim, era uma coisa que surgiu do nada e que foi se espalhando e foi dando base. Então, muito importante ele já foi possível, o socialismo já foi possível antes? Sim, porque ele tinha onde se sustentar, ele tinha um terreno para ser plantado, ele tinha como crescer um pouco. E, infelizmente para uns, felizmente para outros, ou o que é socialismo para outros ainda, ele caiu por terra. Mas sobraram alguns pedaços desse novo sistema político que veio para combater o capitalismo, criou uma base e que, por volta de 1989, 1991, perdeu totalmente a força. Então, a gente veio pegar a explicação e tal e dar um exemplo de um lugar, um país, uma nação socialista hoje. Hoje em dia, qual é a validade disso, se está dando certo, se não está dando certo. E aí a gente pensou em Cuba, que é o exemplo mais próximo da gente. E que, por exemplo, Cuba, todo mundo deve saber, tem uma saúde pública muito boa. E tem uma saúde, e tem várias coisas em Cuba que taxam ela como um bom lugar para se viver. Tem o segundo maior crescente IDH do mundo, 99,8% da população é alfabetizada. E tem vários outros, tem expectativa de vida de 77 anos, que é igual aos Estados Unidos, que é a superpotência hoje, igual mais ou menos. E Cuba, 77 anos. E Cuba não é lá dessas coisas, mas a qualidade de vida é muito boa. Tem sexto menor índice de pobreza, e tem várias outras coisas que eu não decorei tudo.
Mas essa então, tipo assim, quem mora em Cuba, quem vive em Cuba, tem todos esses índices, todas essas qualidades de vida e consegue, teoricamente, viver bem. Mas o que acontece? Em Cuba é exercida uma ditadura. E não sei se todo mundo sabe, ditadura tem censura à imprensa, censura à internet, tem censura em várias coisas, mídia, e tem tortura, muita tortura lá. Tem várias dessas coisas que, tá, todo mundo deve conhecer uma ditadura. E beleza, Cuba, quando surgiu a União Soviética, na época da União Soviética, a União Soviética ela apoiava todos os países socialistas. E Cuba era um deles. E aí, com o fim da União Soviética, em 89, 90, Cuba perdeu todo esse apoio, perdeu o país, a nação que comprava todos os produtos agrícolas dele, que é a base da produção, da economia. E aí, a partir dessa época, começou a cair economicamente, financeiramente e nesses aspectos. E assim como na União Soviética, a partir de 70 e poucos, a economia da União Soviética começou a ficar atrasada em relação ao mundo. Então, isso também está acontecendo em Cuba. A economia está se atrasando em relação ao mundo. É mais ou menos a mesma coisa. Tá? Lá na União Soviética também tinha ditadura e a economia também estava atrasada. E em Cuba também tinha ditadura, a economia está atrasada e está mais ou menos se equiparando à história da União Soviética. E aí a pergunta que fica é, até quando Cuba vai ser socialista, se é socialista, né? O quão socialista ela é, e até quando ela vai ser, porque no caminho que está seguindo eu vejo o caminho da União Soviética. E pode acabar de um dia para o outro, como pode durar mais 50, 60 anos. Então, não sei se é válido viver num país socialista, com toda essa ditadura, toda essa tortura, mas com bom IDH, com boa taxa de alfabetização e essas coisas. E até quando Cuba vai ser socialista e vai manter esse regime. Interrogação. Tá. Aí, tipo, eu vou trazer isso agora pro Schober. O Schober se nomeia socialista. Mas o que é o socialismo do Schober? O socialismo, se você for pensar, ele nunca foi alcançado. Porque o Marx, que foi o teórico que desenvolveu, nunca conseguiu pôr isso em prova. Por quê? Porque não tinha local, e o socialismo, se você for ver, é algo muito difícil de você incorporar, principalmente numa sociedade sem imposto capitalista. E tipo, a gente mora no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente sabe o que é capitalista, só que a gente, nesse espaço, a gente, tipo, se nomeia socialista. Mas o que é o socialismo pra gente? É pagar a mesma culpa, tipo, é sentar no chão todo mundo junto, porque aqui, por exemplo, não tá tendo. Umas coisas que a gente refletiu. Tem umas coisas que a gente se nomeia socialismo, mas a gente também não cumpre. Tipo, o que mais que a gente pensava? Todo mundo decidir tipo, na Clarice. Decidir as decisões na Clarice, todo mundo junto, votando. Almoço, Almoço. E se for ver, tem muita coisa que a gente fala que é o socialismo, que a gente deveria cumprir, só que não são todos que cumprem. Óbvio que a gente não é obrigado a fazer isso, porque as pessoas têm liberdade de expressão e fazer o que elas querem. Só que acho que no momento que a gente começa a se nomear, tipo, uma organização socialista, tem certas coisas que a gente deveria, tipo, cumprir, assim. Não por obrigação. Porque tem uma coisa também que de 2 às 6h30 todo mundo se diz socialista, e aí depois de 6h30, 7 horas, 7 e pouco, todo mundo sobe pra caneta e fica mexendo no celular, fica falando que todo mundo. Não sei se isso não é ser socialista, se não mexer no celular é ser socialista, mas é algo a se pensar. A gente queria agora trazer tipo, isso para discussão se tiver tempo na Clarice, só para as pessoas também, sei lá, darem a opinião delas, o que elas acham. Eu falei que é só principal. Só queria acrescentar uma coisa, voltando àquele exemplo dos países, a gente via, por exemplo, a China, que era socialista, agora todo mundo aprendeu na escola, as ZEIs, que são a área das zonas econômicas especiais. Exclusivas. Enfim, Joninhas, só deixa eu ter tempo. a parte capitalista. A gente vê a própria Cuba tentando voltar à OEA, por exemplo, que é a Organização dos Estados Americanos. Ou seja, a própria União Soviética que precisou do capitalismo para se reerguer. Então, a gente para pensar numa coisa, em âmbito geral, em campo maior, a gente está falando de países,
a gente não tinha uma base, não conseguiu manter-se uma base muito forte para se perpetuar esse modelo econômico. Só que quando a gente para ver socialismo tem a mesma raiz de sociedade. Mas a gente para pensar, quem compõe a sociedade? O que faz a sociedade? É o governo? É. Mas o governo caiu, o governo se abriu ao capitalismo. Quem mais faz a sociedade? O indivíduo, o cidadão, a pessoa. Cada integrante do corpo do país é um cidadão, é um indivíduo, e ele compõe essencialmente essa sociedade. Então a gente para refletir, talvez, em âmbito maior, a gente não tem uma base para manter esse modelo econômico, para manter aquilo que a gente acredita. Mas se cada um tiver na cabeça delimitado o que quer, o que fazer para contribuir com isso, é aquilo de fazer o seu papel, uma expressão muito curiosa chamada responsabilidade social. Você saber delimitar na sua cabeça aquilo que você quer, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é certo. Porque se você está aqui, um dos pilares é o socialismo, é o escautismo e é o sionismo, o judaísmo assim. O escautismo tudo bem é uma coisa mais esquecida, mas o sionismo e o socialismo. O que eu faço, qual é a minha responsabilidade, qual é a minha participação, de um modo geral, que eu consiga ficar preso, que eu consiga me relacionar, que eu consiga parar e falar, nossa, eu me orgulho disso porque eu sei que eu devia estar fazendo isso. Esse é o meu papel, essa é a minha função na sociedade. Até que ponto a gente chega com esse pensamento, até que ponto a gente se esforça para alcançar esse pensamento. Era só isso que eu queria questionar. Isso é muito do que Marx disse, que quem faz a sociedade é o homem, e só mudando o homem que vai se transformar numa sociedade socialista, comunista. E, sei lá, se é para mudar o homem, como a gente vai mudar o homem, se a gente quer isso, se a gente tem que mudar a si mesmo antes e essas coisas. Só jogou só para propor um pensamentozinho, uma discussãozinha agora na frente. Gostei do plano.